O relógio que parava o tempo. Numa tarde comum, algo impossível aconteceu. O tempo simplesmente parou. Mas não para todo mundo, só para Miguel. Era um dia como qualquer outro. O sol entrava pela janela da sala, iluminando o chão com uma luz dourada e tranquila. O som da televisão preenchia o ambiente, enquanto Miguel estava jogado no sofá, distraído como sempre. Sua mãe falava da cozinha. Miguel, depois você arruma seu quarto, viu? Tá bom, depois eu faço, respondeu ele, sem nem tirar os olhos da TV. Tudo parecia normal, até que algo estranho aconteceu. De repente, o som da televisão falhou. O barulho simplesmente sumiu. Miguel franziu a testa e olhou ao redor. Ué, o ventilador parou. As folhas da árvore do lado de fora ficaram completamente imóveis. Era como se alguém tivesse apertado um botão invisível e pausado tudo. Miguel se levantou devagar, sentindo um arrepio subir pela espinha. O silêncio era diferente, era pesado, estranho. Ele deu alguns passos pela casa, a mãe chamou. Nenhuma resposta. Quando chegou na cozinha, ficou paralisado. Sua mãe estava ali parada, imóvel, com uma colher na mão, congelada no ar. Miguel arregalou os olhos. Isso não é possível. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele olhou para as próprias mãos. Ele estava se mexendo, respirando, vivo. Mas todo o resto... Ele correu até a janela. O mundo lá fora estava igual. Carros parados, pessoas congeladas no meio da rua. Até um pássaro. Parado no ar, eu estou sonhando, disse, assustado. Mas não estava. E naquele momento, Miguel percebeu algo que mudou tudo. O tempo não tinha parado para o mundo. Ele tinha parado para ele viver algo importante. E ele ainda não fazia ideia do que estava por vir. Miguel tinha 10 anos e era conhecido por sempre deixar tudo para depois. Ainda tenho tempo. Elevícia! Mas isso estava prestes a mudar. Desde pequeno, Miguel tinha o costume de adiar tudo. Não importava o que fosse, tarefas da escola, arrumar o quarto, arrudar em casa, ele sempre encontrava uma forma de empurrar para mais tarde. Depois eu faço. Mais tarde eu vejo isso. Ainda dá tempo. Essas eram as frases que ele mais repetia. No começo, parecia inofensivo. Afinal, ele sempre acabava fazendo. Uma hora ou outra, mas com o tempo isso começou a virar um problema. Seu quarto vivia bagunçado. Os brinquedos ficavam espalhados pelo chão por dias. As tarefas da escola eram feitas de última hora, sempre correndo, e às vezes nem eram feitas. Sua mãe já tinha tentado de tudo. Miguel, fazer depois pode virar nunca menos, dizia ela com calma. Mas ele apenas dava de ombros. Relaxa, mãe, eu sei o que estou fazendo. Só que na verdade ele não sabia. Miguel achava que sempre teria mais tempo, que nada era urgente, que tudo podia esperar. Ele nunca tinha parado para pensar que o tempo não volta, que cada momento perdido não pode ser recuperado. Na escola, seus professores também percebiam. Miguel, você precisa se organizar melhor, dizia a professora. Mas ele apenas sorria e respondia, eu faço depois. E assim, dia após dia, ele foi criando o hábito de deixar tudo para depois, sem perceber que isso estava moldando quem ele estava se tornando. Até que naquele dia estranho, o tempo resolveu parar e mostrar a ele algo que ninguém nunca tinha conseguido ensinar, que o depois pode custar caro. Miguel encontrou um relógio antigo no quarto do irmão. Curioso, girou o botão e algo incrível aconteceu. Mas antes disso, havia algo estranho naquele relógio. Miguel tinha ido até o quarto do irmão mais velho procurando algo para fazer, já que tudo estava parado lá fora. Ao entrar, percebeu que o ambiente parecia diferente, mais silencioso do que o normal. Seus olhos passaram pelos objetos até pararem em cima de uma pequena mesa. Lá estava o relógio. Ele era diferente de qualquer outro que Miguel já tinha visto. Era antigo, com detalhes dourados nas bordas. E o vidro da frente parecia refletir a luz de um jeito estranho, quase mágico. Que relógio esquisito, disse ele, se aproximando. O mais estranho era que, mesmo com o tempo parado, aquele relógio parecia vivo. Os ponteiros tremiam levemente, como se estivessem tentando se mover. Miguel sentiu um arrepio. Algo naquele objeto não era normal, mas ao invés de medo, a curiosidade falou mais alto. Ele pegou o relógio nas mãos. Era mais pesado do que parecia e estava levemente quente. Será que foi isso que causou tudo? Pensou.
Ele virou o relógio e encontrou um pequeno botão lateral, antigo, como os de dar corda. Miguel hesitou por um segundo. Talvez não fosse uma boa ideia mexer naquilo, mas ele nunca foi muito de pensar antes de agir. Depois eu penso nisso, disse dando de ombros. E então girou o botão. Naquele instante, um leve clique ecoou, e uma onda invisível pareceu atravessar o quarto. O relógio brilhou por um segundo, e Miguel sentiu algo mudar. Não no mundo, mas dentro dele. Era como se algo tivesse sido ativado, algo importante, algo que ele ainda não entendia. Ele olhou ao redor. Tudo ainda estava parado, mas agora parecia diferente, mais intenso, mais silencioso, mais significativo. Miguel apertou o relógio com mais força, e naquele momento ele teve uma sensação estranha. Aquele objeto não estava apenas controlando o tempo. Estava prestes a ensinar uma lição. E ele era o único que poderia aprendê-la. Tudo estava parado. O mundo inteiro congelado. E Miguel, sozinho, no meio de tudo aquilo. No começo, ele achou incrível. Isso é demais, disse, sorrindo. Ele podia fazer o que quisesse, ir onde quisesse, sem ninguém mandar, sem ninguém cobrar, sem pressa. Mas, como sempre, ele deixou tudo para depois. Depois eu vejo isso, murmurava. Mas algo começou a mudar. Cada vez que ele dizia depois, o relógio ficava mais pesado em sua mão, mais difícil de segurar. O brilho dourado começava a enfraquecer, e o silêncio ao redor ficava ainda mais estranho. Miguel começou a andar pela casa. Tentou brincar, tentou assistir TV, mas nada funcionava. Nada respondia a, nada mudava. O tempo estava parado. E também. Com o passar das horas, ou talvez dias, ele nem sabia mais, Miguel começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Solidão, sem vozes, sem risadas, sem movimento, sem vida. Era como estar preso em um mundo que não existia mais. Ele sentou no chão, olhando para o relógio. Isso não é legal, disse, triste, e então percebeu algo importante. Sem agir, nada muda. Sem fazer, nada acontece. Sem decidir, o tempo não anda. Pela primeira vez, Miguel fez diferente. Ele levantou, respirou fundo e decidiu agir. Foi até seu quarto. Arrumou tudo, guardou os brinquedos, organizou a cama, mesmo sabendo que ninguém estava vendo. Depois, pegou seus cadernos, fez as tarefas com calma, com atenção, sem reclamar. Também foi até a cozinha. Organizou o que podia atento a rodar, mesmo com tudo parado. E então, algo aconteceu. O relógio ficou mais leve. O brilho voltou. Mais forte, mais vivo. Miguel sorriu. Eu entendi. Ele olhou ao redor, respirou fundo e girou o botão novamente. Naquele instante, o tempo voltou. O vento soprou. As árvores balançaram. Os sons retornaram. A vida continuou. Sua mãe terminou a frase como se nada tivesse acontecido. Não esquece de arrumar depois, viu? Miguel sorriu, mas dessa vez foi diferente, não, mãe. Eu vou fazer agora. E ele fez sem esperar, sem adiar, sem dizer depois. Porque agora ele sabia. O tempo é um presente. E quem vive deixando tudo para depois, acaba perdendo o agora.